Olá, queridões, a gente se encontra para mais um História em 3 minutos. Dessa vez a gente vai falar sobre o fim da escravidão no Brasil e para isso eu vou dar um panorama geral da coisa, falando primeiro da Inglaterra. A Inglaterra é um país que fica na Europa, é uma ilha na Europa. Nessa época do século XIX era um grande império e influenciou muito a abolição no nosso país com uma lei que foi conhecida como Lei Aberdeen ou Bill Aberdeen, que em 1845 estabeleceu que qualquer navio negreiro, navio que transportasse escravos, poderia ser aprisionado por tropas no caso pela Marinha Inglesa. Para trazer essa discussão para o Brasil, eu preciso pontuar duas coisas aí sobre o século XIX, um século marcado pelo reinado de Dom Pedro II, o cara reinou durante quase 50 anos durante esse século, e pela produção do café. O Brasil se tornou um grande exportador de café nesse período e precisou de muita mão de obra, muita gente trabalhando, não só escrava, para exportar isso tudo. Em relação à abolição da escravidão aqui, a gente teve um movimento abolicionista nacional muito forte, especialmente na segunda metade do século XIX, como eu me referi aqui. Algumas figuras tiveram um destaque grande, especialmente Joaquim Nabuco foi um dos principais líderes, mas outros, e interessante remarcar que são pessoas também negras, tá? O José do Patrocínio, Castro Alves, que era um mulato, André Rebouças, pessoas que tiveram aí uma participação forte naqueles movimentos que lutaram pelo fim da escravidão no Brasil. A imprensa também teve um papel importante nesses movimentos por abolição, pelo fim da escravidão, especialmente o Ângelo Agostini, era o cara que publicava essas revistas, a revista ilustrada com essas charges. Essa aí, por exemplo, mostra o fantasma da emancipação tentando libertar o escravo do seu senhor. O nosso processo de abolição foi muito específico, talvez porque a gente tenha tido muitos políticos que estavam ligados à posse de escravos, muitos eram donos de fazenda com escravos, e a gente acabou tendo um processo gradativo aí de leis que foram pouco a pouco tentando acabar com a escravidão de uma maneira um pouco natural. A primeira dessas leis foi a Lei Eusébio de Queiroz, que foi conhecida pelo nome do político que a patrocinou, né, que tentou emplacar essa lei. Ela foi uma resposta àquela Bill Aberdeen, aquela Lei Aberdeen que a gente viu lá no começo, uma resposta às pressões da Inglaterra, e em 1850 foi estabelecido o fim do tráfico negreiro. Navios que vinham da África com escravos não podiam mais vir ao Brasil, e isso não impediu, entretanto, que existisse um forte tráfico interno, especialmente fazendas do Nordeste, mandando para o Sudeste, para a região onde estava se expandindo a plantação de café. Segunda lei que a gente vê, Lei do Ventre Livre. Dizia que todas as crianças filhas de escravos não deveriam mais ser escravos. Eles deveriam ficar sob os cuidados da mãe até os 8 anos, e aí aos 8 anos iam ser entregues ao Estado para que o Estado cuidasse deles, em troca de uma indenização. O grande problema é que muitas vezes o Estado não ficava com a criança e acontecia que os escravos permaneciam com o senhor até 21 anos. Nesse período elas podiam trabalhar. E aí o senhor usava as crianças para trabalhar quase como se fossem escravos de fato. Já a lei seguinte, a Lei dos Sexagenários, estabelecia que os escravos maiores de 60 anos não iam mais ser escravos, iam ser libertos. Também não foi uma lei muito útil, ainda que tentasse acabar de uma maneira natural com a escravidão, porque as pessoas com 60 anos já não tinham mais condições de trabalhar para o seu sustento e muitas vezes nem queriam sair da fazenda porque não conheciam uma vida diferente daquela. A lei que encerra a escravidão no Brasil de uma vez por todas é a Lei Áurea de 1888, nos deu o triste título de último país a acabar com a escravidão. Foi assinada pela Princesa Isabel, aparece aqui nessa pintura, entregando a Lei Áurea. Aqui a gente tem o exemplo do documento original, assinado pela princesa, e o Dom Pedro II estava fora do país, ele ainda reinava, mas por isso que foi assinado pela Princesa Isabel, e marca o derradeiro fim dessa triste história de escravidão e exploração que a gente teve no Brasil. Na prática, o que a gente tem com a abolição? Um impacto forte na monarquia. A gente vai ver mais à frente que o fim da escravidão teve um papel importante no começo da República e fim do período imperial. E o escravo continua numa condição aí de dificuldade, né? Uma condição delicada na sociedade, já que ele foi liberto, então o negro passou a não ser mais escravo, mas não houve um plano para inseri-lo de fato na sociedade. A gente se encontra numa próxima, até lá.